A reportagem da TV Diário do Sertão entrevista a promotora de justiça Simone de Souza Oliveira Lima, agora aqui no Ministério Público de Cajazeiras. Doutora, já faz muitos anos que Cajazeiras vem passando por um grande problema de saúde pública e segurança, que é a quantidade de animais nas ruas. Não existe canil nem campanha pública regular para a castração. O Ministério Público recebe solicitações para intervir nesse caso e o que o órgão pode fazer ou tem feito? Bom dia a todos. Eu gostaria aqui de cumprimentar, a todos os ouvintes da portal Diário do Sertão e primeiramente dizer que é um prazer recebê-los aqui até para poder trazer como funciona a atuação do Ministério Público, que é uma atuação voltada para intermediar os pedidos da sociedade junto aos órgãos públicos. O Ministério Público, segundo a Constituição Federal, funciona como um órgão pedinte, vamos dizer assim, ele peticiona, ele busca a efetividade dos serviços públicos. Então, nessa seara de ambiental, que é trazida aqui pelo repórter com relação aos animais de rua, nós temos uma realidade realmente em Cajazeiras, não só em Cajazeiras, mas nos outros municípios em que são da comarca aqui de Cajazeiras, como Bom Jesus e Cachoeira dos Índios, de uma grande quantidade de animais nas ruas, E o primeiro passo é saber, e trabalhar com o município a questão de um centro de zoonoses. Porém, esse centro de zoonoses, ele exige que o município tenha uma quantidade de habitantes. Então, aqui em Cajazeiras, assim como Cachoeira dos Índios e Bom Jesus, que são municípios de pequeno porte, não há a possibilidade desse centro de zoonose. O que nós temos aqui é um núcleo de zoonose que atua para verificar os casos de animais que estão em situação de doenças e transmissão estão na rua, efetivamente, em situação de abandono, e para verificar a situação desses animais. Então, esse centro de zoonose, ele é acionado pelo Ministério Público, que hoje, aqui em Cajazeiras, funciona o núcleo, Não há também em Cachoeira dos Índios e Bom Jesus, que é a atuação aqui da promotoria. E eles são acionados para verificarem esses animais, a situação desses animais, para que haja um controle, um controle de doenças e também para verificar a questão da saúde pública, porque acaba também interferindo não só no meio ambiente, os próprios animais, o bem-estar dos próprios animais. Há uma lei estadual que prevê a necessidade do município fazer esse controle, dos animais que estão nas ruas e também para que possa propiciar o bem-estar dos próprios animais e, assim, também trazer o bem-estar para a sociedade, para a coletividade. Então, nesse caso, o Ministério Público aciona o órgão público para que faça essa verificação. Foi também perguntado com relação à questão da castração. Aqui nós temos o castramóvel, na cidade de Cajazeiras, mas há também uma atuação estadual, que é o castramóvel itinerário, que atende outras cidades do município. Mas aqui há em Cajazeiras. Só que o que o centro de zoonose, o núcleo, aqui em Cajazeiras, sempre alerta para que a população faça o cadastro para que possa ser feita essa castração dos animais, Os animais que estão, que têm tutores, vamos dizer assim. Mas os animais de rua é uma necessidade que o município precisa cumprir essa obrigação de controle de doenças, controle da situação dos animais que estão na situação de rua, abandonados. Então, não há um local para acolhimento desses animais. Hoje a gente conta aqui em Cajazeiras com a atuação de entidades privadas que fazem esse acolhimento, Mas eu já estou em reunião, como eu assumi essa parte de ambiental a partir de novembro do ano passado, já estou em reunião com a prefeitura para que seja viabilizado um local, mesmo que em parceria com essas ONGs, para acolher esses animais. Uma vez que isso não ocorra, o município não atenda, porque primeiro se busca um diálogo com o gestor municipal, primeiro se busca uma solução consensual. Uma vez que não se chegue a esse diálogo, a essa resolução, o
o Ministério Público pode expedir uma recomendação após fazer um termo de ajustamento, que é para que o município ajuste a conduta ao que prevê a lei para o acolhimento desses animais, para o tratamento desses animais e também para o controle de toda a situação de saúde pública, de meio ambiente. Isso não acontecendo, o Ministério Público também, em um último momento, recorre ao Poder Judiciário, né, através de uma ação civil pública, pedindo para que o município seja condenado, caso não haja essa resolução no âmbito da negociação, no âmbito extrajudicial, que se diz antes de entrar com o processo, há uma ação civil pública e o município pode ser condenado a tomar essas providências sob pena de multa, como acontece em outros municípios aqui da Paraíba, que não foi resolvido por meio extrajudicial. Como eu falei, eu estou ainda atuando há pouco tempo nessa seara do meio ambiente, mas estou já em negociação. Se não houver essa resolução, a ação civil pública será então proposta para que o município resolva essa questão dos animais de rua para um acolhimento, um tratamento, um controle, né, de doenças e tudo isso, e sob pena de multa para cada animal que é encontrado na rua, sob pena de multa de não instituir essa política pública. Esse é o papel do Ministério Público, então, resumindo, no sentido de buscar atuação eficiente, uma atuação que dê uma resposta à sociedade sobre aquele problema. Uma vez não acontecendo, então nós entramos com o Ministério Público, aciona o Poder Judiciário para que haja uma medida mais drástica, mais eficaz, que é com a possibilidade de uma sanção. Doutora, outro problema recorrente em nossa cidade são os bares e restaurantes, que ocupam as calçadas com suas cadeiras e mesas, prejudicando o pedestre que acaba sendo forçado a transitar no meio da rua, disputando espaço com os automóveis. Isso também ocorre em outros estabelecimentos comerciais que colocam seus produtos para vender na calçada. Existe uma lei municipal que proíbe isso, mas parece que ela não está sendo cumprida nem fiscalizada. O que o Ministério Público pode fazer para melhorar essa situação? Então, essa situação está pautada, né, a fundamentação dessa proibição, como você mesmo falou, no Código de Posturas do município, né, que prevê a ordenação urbana, a ordenação do espaço urbano. Realmente, há uma permissão por parte do município para que determinadas situações sejam colocadas em espaços públicos, mas tem que haver essa permissão, tem que ter a autorização, como se diz no município, para funcionar em determinadas situações, e quando isso está irregular, como nós vemos aqui, já sim chegou para o conhecimento do Ministério Público respondendo, né? Já há um procedimento, inclusive até no âmbito judicial, para controle dessa situação dos comerciantes, vamos dizer assim, que colocam cadeiras, mesas, até produtos, né, e espalhados, né, carrinhos, enfim, vários obstáculos, né, para o pedestre. Aí a gente tem uma situação que é o direito de ir e vir do cidadão, né, que está comprometido, por isso tem que haver o controle do município, né? A aplicação do poder de polícia do município no sentido de remover esses obstáculos, no sentido de proibir, aplicar multa, tá? E no âmbito aqui do Ministério Público, nós estamos apurando, junto com a Secretaria tanto a Secretaria de Infraestrutura como a Secretaria de Trânsito, né, a SC Trans, a Superintendência de Cajazeirense de Trânsito e Transporte, que está cadastrando esses ambulantes, fazendo reunião com eles, porque é toda uma situação que a gente sabe que é uma realidade e precisa ser modificada, mas de acordo, né, sem também infringir o direito, né, de exercício de uma profissão, o exercício de uma possibilidade dele ganhar o sustento, né, sem comprometer a atividade econômica, dizendo assim. Então tem que haver esse controle, mas com uma certa medida. Então o município tem feito reuniões nós estamos acompanhando, o último passo aqui do procedimento foi
notificando a Procuradoria-Geral de Cajazeiras para que nos dê a relação dos ambulantes, dos comerciantes que estão descumprindo as normas da ordenação urbana, do Código de Posturas, para que seja feito um compromisso com esses ambulantes, né? O município já tem dialogado com eles para chegar a uma conclusão, digamos, sem haver a necessidade de uma penalização mais drástica. Está sendo feito esse controle, tá? E o Ministério Público está acompanhando, né, por meio tanto do âmbito extrajudicial quanto no âmbito judicial. Na verdade, assim, a gente está esperando que a Prefeitura disponibilize, né, essa relação para concluir, né, nesse procedimento como está o andamento. A gente está aguardando essa relação e que a Prefeitura já tome as providências, sendo cobrado pelo Ministério Público. Sim, como eu falei, a nossa função é sempre estar provocando o órgão público a cumprir a sua missão, que é de efetividade do serviço público, tá? E uma vez também não cumprida, no âmbito judicial serão aplicadas multas, serão aplicadas sanções, né, pelo Poder Judiciário, pelo magistrado, por não ordenação, por não cumprimento do que está na lei municipal para o controle dessa situação, tá? Mas aqui no âmbito extrajudicial, nós estamos em diálogo com a Prefeitura para fornecer a relação dos comerciantes para que haja esse compromisso sob pena de multa e outras sanções também administrativas. Doutora, no ano passado houve uma tratativa pelo Ministério Público da Paraíba para a construção de uma residência inclusiva em Cajazeiras. Esse projeto avançou? Sim, avançou. Inclusive, esse projeto, nós tivemos essa semana uma reunião com a Secretaria de Desenvolvimento, tá, de Cajazeiras Municipal, com representantes da Secretaria Estadual do Governo do Estado de Desenvolvimento Humano. Tivemos também a Procuradoria participando, assim como também a representante da Assistência Social, né, da Secretaria de Assistência Social daqui de Cajazeiras. Então, esse é um projeto, vamos dizer assim, até ousado, né, porque o município está aí em mudança de gestão, né, nós sabemos, houve agora a mudança, mas nós estamos sim avançando com relação a essa proposta. O que significa a residência inclusiva? A residência inclusiva é um lugar para pessoas que possuem deficiência, né, pessoas que são deficientes. Peço perdão aqui pelo telefone, vou tirar o som. São pessoas deficientes que não têm a assistência familiar, que estão numa situação de abandono, de vulnerabilidade social. Então, essas pessoas deficientes que não têm um lugar para serem acolhidas, porque hoje aqui no Sertão, tá, atualmente aqui no Sertão não há, eu falo isso como até uma forma de alertar, né, o poder público sobre a necessidade desse serviço. Isso já foi pontuado na nossa reunião, eles já se comprometeram a avançar com o projeto, já, e vou lhe dar depois no final a resolução que nós tivemos com o município, mas não há hoje no Sertão um lugar para acolher essas pessoas. Nós temos hoje só 3 no estado da Paraíba, em João Pessoa, Bahia e em Santa Rita. Então, nós tivemos um caso de uma moça, né, vamos dizer assim, de 18 anos, que tem deficiência, agora recentemente. Ela não tinha um apoio, assistência familiar. Eu recorri a todos os órgãos aqui de Cajazeira, todas as instituições, para que ela tivesse esse tratamento especializado, essa assistência, que esse é o objetivo da residência inclusiva, que faz parte do planejamento do governo federal do Plano Viver Sem Limites, né, que é o Plano Viver Sem Limites, que traz do âmbito da assistência social, no âmbito federal, no âmbito estadual e municipal, e traz toda essa previsão, né, de aplicação de recursos. Inclusive, o município de Cajazeiras apresentou, né, as dificuldades financeiras, mas há nesse planejamento dessa política pública a possibilidade de cofinanciamento do Estado, cofinanciamento federal, recebendo verba mesmo para que essa política pública possa acontecer. E nós sabemos que Cajazeiras é um município polo aqui, então ele recebe, atende pessoas de outros municípios aqui vizinhos, como Cachoeira dos Índios, até São José de Piranhas, às vezes de Souza também. Então,
essa residência inclusiva não vai ser só para o município de Cajazeiras, vai ser para toda a região aqui do Alto Sertão. Claro que não vamos conseguir atender o sertão todo, mas que isso também leve os outros administradores, outros gestores a pensarem na possibilidade de trazer essa política pública para a pessoa com deficiência que já tem, né, toda essa dificuldade, essa necessidade maior, né, de uma assistência e estão sem o apoio da família. Então, nesse caso, é uma política pública essencial aqui para Cajazeiras. Peço que o gestor, né, a gestora agora atual, tenha essa visão, né, porque Cajazeiras tem esse potencial e tem essa necessidade, acima de tudo, de atender com melhor assistência, com mais qualificada essas pessoas deficientes. Doutora, também em 2024 foi formalizado um termo de ajustamento de conduta entre o MPPB e o município de Cajazeiras para garantir a acessibilidade em prédios públicos para pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Esse TAC vem sendo cumprido? Vem sendo cumprido, inclusive eu, né, no terceiro cargo, né, que eu sou titular da Promotoria da Cidadania, né, que inclui a assistência, o acolhimento, vamos dizer assim, né, jurídico a essas pessoas deficientes, pessoas com algum tipo de necessidade, né, especial. E com isso, esse procedimento visa realmente excluir, vamos dizer assim, minimizar ou até mesmo acabar com todas as barreiras, né, de locomoção, barreiras que eu tenho trabalhado também aqui na promotoria, também informacionais, para que essas pessoas tenham o pleno direito de acesso a todos os serviços públicos. Então, esse TAC foi formalizado, né, aqui na terceira promotoria, com o prefeito anterior, o senhor José Aldemir, né, que nós sabemos passa, né, esses compromissos de um gestor passa para o outro gestor. Então, o compromisso é da Prefeitura de Cajazeiras, passará para a nova gestora, e é de realmente reformar esses prédios, né, esses imóveis que estão sem acessibilidade ou com acessibilidade parcial. Tem uma relação de imóveis, como a Casa dos Conselhos, o próprio CCA, que é o Centro de Acolhimento à Criança e Adolescente, são estabelecimentos que foi feito perícia, foi feito uma vistoria e se verificou que não tinha acessibilidade total. Foi dado inicialmente um prazo para que o município cumprisse com com as exigências, né, para que se tivesse essa regularidade com todos os protocolos, com todas as leis de acessibilidade. O município, então, num primeiro momento, aceitou esse prazo, mas pediu uma prorrogação, já tendo iniciado as reformas, né? Como também nos trazendo a justificativa de que estavam mudando algumas secretarias para outro local, né? Que eu tenho aqui detalhadamente no procedimento, para outro local que seria para justamente melhorar essas condições de acessibilidade. Então, foi dado um prazo, agora foi renovado, né, vamos dizer assim, estendido o prazo para o cumprimento desse TAC, né, que é um compromisso, né, só explicando para o ouvinte, né, que o termo de ajustamento de conduta, ou compromisso de ajustamento de conduta, é um termo, é um compromisso feito da municipalidade, do município, do gestor, né, com o Ministério Público, para que ele ajuste a sua conduta, né, ajuste as irregularidades ao que está previsto na lei. Então, como eu trouxe no procedimento, demonstrei, provei que algumas imóveis, né, algumas instituições não estavam tendo essa acessibilidade, não estavam promovendo essa acessibilidade integral à pessoa com deficiência, foi necessário que estabelecesse termo com o prazo, mas que foi pedido uma prorrogação, né, do prazo para que eles possam cumprir integralmente o TAC sob pena de execução. Porque esse TAC é um título, né, vamos dizer assim, como fosse assim, algo que ele se compromete a cumprir. Então, uma vez não cumprindo, eu posso executá-lo no âmbito judicial e sob pena de sanções, né, caso ele não venha cumprir. Mas está dentro ainda do razoável.
Doutora, várias pessoas têm acionado o Ministério Público para receber medicamentos ou serem atendidas em clínicas ou hospitais públicos. Como é que o Ministério Público atua para garantir esse direito? Na verdade, essa seara da saúde, né, compete a outra promotora daqui de Cajazeiras, mas eu vou responder a pergunta porque é uma demanda que chega muito no Ministério Público, né, mas, de certa forma, existe uma série de requisitos, né? Por isso a população às vezes não compreende, para que o judiciário possa condenar o órgão público, né? O poder público a fornecer esse medicamento de forma gratuita, né? Então, primeiramente, esse medicamento ele tem que estar na lista do SUS, né? Obviamente, para que seja possível do poder público fornecê-lo de forma gratuita. Uma vez que ele esteja na lista, não há problema nenhum, havendo laudo, né, comprovando a necessidade do paciente e a impossibilidade dele de conseguir esse medicamento, é pleiteado pelo Ministério Público diretamente à 9ª Regional, né, de Saúde, que é a 9ª Gerência Regional aqui que atende a nossa região, ou a própria Secretaria Municipal de Saúde. No caso de não estar na lista, mas ser um medicamento aprovado pela Anvisa, há uma série de requisitos que os tribunais estão exigindo. Por que eu falo isso, né? Pode parecer um pouco complexo para quem está ouvindo. O Ministério Público não conseguiu tal remédio. É porque os tribunais, eles fazem decisões que vão se aplicar a todas as outras, né, que servem como norte, vamos dizer assim, para orientar as decisões de outros juízes. Então, uma vez que o tribunal estabelece, né, que são requisitos necessários, e aqui eu posso falar o Superior Tribunal de Justiça, os outros tribunais acompanham. Um dos requisitos é que esse medicamento ele seja necessário para o paciente. Eu estou falando de medicamentos que estão fora da lista, mas que são aprovados pela Anvisa. Também tem essa questão, porque se o medicamento não for aprovado pela Anvisa, terá necessidade de outras verificações. Mas no caso, chegam muito medicamento que o próprio SUS não tem a necessidade de medicamentos que estão fora da lista. Porque hoje a medicina avança muito, se tem aí medicamentos mais modernos, né? Então a maioria não está na lista do SUS, que são requisitados. Então, solicitados ao Ministério Público. Então, o Ministério Público, quando vai fazer essa orientação à pessoa que está necessitando do medicamento, pede que ela já venha com a documentação, complemente essa documentação, que é exatamente o medicamento ser necessário, a pessoa comprovar que ela não tem condições de obter esse medicamento, que ele seja eficiente para o tratamento, né? Ou seja, que esse medicamento não tenha outro que possa substituir na lista do SUS, porque se houver algum que tenha a mesma eficácia, vai se pedir, né, se requerer aquele medicamento que é um medicamento já da lista do SUS. Então, existe uma série de requisitos que têm que ser preenchidos para que essa demanda judicial, uma vez que o poder público se negue a fornecer esse remédio, seja pedida no âmbito do judiciário e que o magistrado o juiz possa deferir esse pedido. Então, o medicamento, ele precisa, como eu falei, ele precisa preencher essa necessidade do paciente, precisa preencher esses requisitos para que seja demandado no judiciário e se obtenha uma ação procedente, ou seja, é possível fornecer esse remédio. Doutora, qual a função do Ministério Público para a sociedade e quando a entidade pode ser acionada pela população? Ótima pergunta, né? Porque nós temos as funções do Ministério Público, são funções muito amplas, né? Está na Constituição, a Constituição Federal de 88, a Constituição Democrática, trouxe o Ministério Público como um órgão social. Então, para mim, a função mais importante do Ministério Público é pleitear essas políticas públicas, essas políticas sociais, que vão melhorar a qualidade de vida do cidadão. E são políticas, como eu falo aqui, saúde, educação, políticas relacionadas à criança e ao adolescente, à pessoa deficiente, como eu mesmo comentei. São políticas essenciais para que o cidadão possa ter a possibilidade de exercer outros direitos. Eu, por exemplo, atuo também na minha atribuição
com o direito da paternidade, que é um direito que eu atuo na área de família também, então é o direito da criança ter o nome do pai no registro de nascimento. Então, essas demandas, resumindo, qual é o papel do Ministério Público? Ele é um órgão que, para além do que muita gente acredita que seja o Ministério Público um órgão acusador, um órgão que faz a denúncia, que denuncia as pessoas e pede a condenação, não. O Ministério Público é um órgão que vai muito além disso. É um órgão que está na Constituição com uma série de atribuições. Ele é um fiscal da ordem jurídica, dos direitos indisponíveis, dos direitos das pessoas necessitadas, né? Mas aí é importante aqui também, Fernando, destacar a questão também da defensoria. Nós temos defensoria na comarca e a defensoria faz justamente a tutela dessas pessoas vulneráveis, pessoas que não têm condições financeiras, independente do direito, se é um direito indisponível, um direito disponível, a defensoria atende essas pessoas mais carentes. O Ministério Público já atua em demandas que envolvem mais direitos da sociedade como geral, de uma forma geral. São direitos indisponíveis, que eu falo, vida, saúde, educação, moradia, enquanto que a defensoria, independente, tá, do direito que venha a ser tutelado, não precisa ser um direito coletivo, como é o caso do Ministério Público, a pessoa necessitada, a pessoa hipossuficiente, pessoa que não tem condições financeiras de pagar um advogado, deve procurar a defensoria. Nós temos a defensoria na comarca, temos o Ministério Público e temos o Judiciário também para as demandas que são no âmbito do Poder Judiciário, né, vamos dizer assim, demandas que já são judicializadas. Então, a atuação do Ministério Público, resumindo, é uma atuação voltada a implementar esses direitos previstos na Constituição, cobrando dos órgãos públicos. Então, a população as portas do Ministério Público estão sempre abertas aqui em Cajazeira, na Avenida Vital Rolim, tá? Bairro Adalgisa. Então, aqui, o Jardim Adalgisa, que é praticamente centro aqui de Cajazeiras. Então, o Ministério Público recebe todas as demandas, mas lembrando que são demandas indisponíveis, demandas que digam respeito à coletividade, né? Que o Ministério Público atua como se fosse substituindo essas pessoas para pleitear elas aos órgãos públicos e ao Poder Judiciário. Doutora, o Ministério Público só age após receber denúncia de terceiros ou ele também pode tomar iniciativa por conta própria, sem ser acionado antes? Então, pode sim atuar por conta própria. Inclusive, é um dever, né, do Ministério Público estar alerta, estar vigilante com relação aos direitos que estão sendo violados da sociedade, das pessoas, quando falo direitos indisponíveis, pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade, de necessidade. Então, quando chega ao conhecimento do Ministério Público, seja por órgão superior nosso, seja por uma denúncia anônima, não precisa o cidadão se identificar, tá? Quando ele vai fazer um requerimento para alguma situação irregular, ilegal, que muitas vezes, né, as pessoas não conhecem efetivamente qual a lei vai se aplicar àquele caso, mas ela sabe que está irregular, ela sabe que aquilo ali não é uma situação correta. Então, o Ministério Público recebe essas notificações, abre as notícias de fato, tá? E começa uma averiguação para ver qual será o melhor caminho, qual será a melhor medida a ser adotada. Então, o Ministério Público age por conta própria, de ofício, né, como a gente fala, que ele recebeu a comunicação, soube de alguma situação irregular, ele tem a obrigação de fazer, não pode se omitir. Então, é como se nós estivéssemos sempre vigilantes, sempre fiscalizando os direitos da sociedade, do cidadão como um todo, né? Como entrar em contato com o Ministério Público? Então, nós estamos aqui, como eu falei, na promotoria, então pode vir pessoalmente aqui na promotoria, fazer a comunicação. Pode ser pelos canais também do Ministério Público, da ouvidoria, que é um canal, como eu falei, que muitas pessoas não querem se identificar, né? Às vezes vai fazer uma denúncia de alguma coisa, fica com medo de, não quero me identificar, não quero criar problemas, né? Mas nós estamos aqui para receber justamente e averiguar essas situações. Então, pela ouvidoria, pode ser de forma anônima, pode ser pelo protocolo virtual também, caso não queira vir, né, presencialmente. Pode também
fazer por escrito, trazer, né, diretamente aqui por escrito ou por meio dos canais, tanto da ouvidoria quanto do protocolo virtual por meio do site do Ministério Público. Doutora, o Ministério Público de Cajazeiras atende quantas cidades? Então, aqui na nossa região, nós atendemos, na nossa atribuição aqui de Cajazeiras, né, o Ministério Público, todas as 5 promotorias atendem Cajazeiras, Cachoeira dos Índios e Bom Jesus, que são municípios aqui adjacentes, que não têm, são atrelados à comarca aqui de Cajazeiras, né? Ou seja, todos os processos, todos os procedimentos são instaurados em Cajazeiras, mas que atende essas 3 que a gente diz aqui é o polo, né? E as outras 2 são termos da nossa promotoria aqui de Cajazeiras. E o espaço da TV Diário do Sertão, a rede Diário de Rádios, fica aberto para mais alguma coisa que a senhora queira acrescentar. Eu agradeço muito até a possibilidade, a oportunidade de esclarecer o trabalho do Ministério Público. Nós estamos aqui sempre em prol da sociedade, sempre buscando o melhor para a cidade de Cajazeiras, Cachoeira dos Índios, Bom Jesus, que são cidades do Alto Sertão, mas que eu vejo que tem uma população que é muito batalhadora, que gosta de exigir os seus direitos também, isso é muito importante, né? As pessoas aqui exigem e o Ministério Público está como parceiro, vamos dizer assim, para buscar junto aos órgãos públicos, prefeitura, órgãos de saúde, órgãos de educação, tudo que a população necessita. Sabemos que aqui são regiões que contam com um recurso, né, mais reduzido, tem toda uma necessidade de implementar algumas políticas que estão ainda encaminhando-se, né? Estão ainda sendo encaminhadas, mas que estão avançando. Então, aqui é uma oportunidade de dizer que o Ministério Público está trabalhando pela sociedade e que nós estamos de portas abertas. Agradeço por essa oportunidade do Diário do Sertão, que é um jornal também, um mecanismo, né, de imprensa importante aqui no Sertão, que leva as notícias e possibilita o cidadão, as pessoas a conhecerem melhor.